Olá, seja muito bem-vindo. Você que é de Escorpião ou ascendente em Escorpião, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos para a sua previsão, o mês de novembro. O Sol transitando no signo de Escorpião, iniciando aí uma lunação, colocando você em destaque. Meus parabéns para você que é escorpiano aqui. Comemore muito, aproveite. O aniversário, ele é uma renovação enviada pelos deuses. Então aproveite que você tenha aí um aniversário abençoado, que esse ano seja maravilhoso, que você consiga renovar tudo. E as notícias que eu tenho para te dar são notícias muito boas, tá? Nós temos aqui uma lunação. Nós vamos ter duas datas importantes aqui. A data da lunação, que vai ser no dia 1º de novembro, e a data do dia 15 de novembro com a entrada da lua cheia. Então anota aí na tua agenda, dia 1º e dia 15 de novembro, sempre contando 3 dias antes, 3 dias depois e colocando essa data no centro, é quando o tema eclode, o tema que eu vou te explicar agora mesmo, tá bom? Escorpião, nós temos aqui uma lunação, inclusive mexendo com você, deixando você aqui em destaque, que ocorre a exatos 9 graus do signo de Escorpião, tá? E o que nós temos aqui? Um período totalmente novo, tá? Que está favorecendo o seu desenvolvimento pessoal, colocando em destaque a construção de uma nova identidade. Então vamos trabalhar por aqui primeiro, porque aqui tá falando do escorpiano que tá muito maduro, tá mais consciente, né, dos seus propósitos, principalmente das suas escolhas pessoais aqui, tá? Porque aqui você tem a oportunidade de se posicionar de uma maneira melhor, expondo o que você pensa, expondo o teu conhecimento, caso você tenha que fazer uma reunião, caso você tenha que conversar com pessoas importantes, a relação interpessoal, as relações com irmãos, parentes e a relação como um todo, aqui eu tô vendo que você de alguma forma tá mais maduro, tá? Então, você tá com o pé no chão, você tá muito consciente do teu processo, tá? E a presença aqui do planeta Saturno é uma presença que traz aí para você solidez, né? Para desenvolver os seus talentos, as suas competências, para realmente olhar para aquilo que te faz feliz, aquilo que realmente faz sentido na tua vida, tá? Mas tem mais coisas aqui, tá? Então, o foco principal aqui isso aqui é uma previsão para todos os nativos, tá? Que você está numa fase nova e que você está desenvolvendo todo o teu potencial. Você tem condições aqui de olhar mais para você, de se posicionar, desenvolver seus talentos, colocar em prática, vamos dizer assim, uma nova versão sua, expor uma nova versão, tá? Porque aqui você está adquirindo um novo estado de consciência, tá? Então você está aqui tomando uma postura muito importante, assumindo algum tipo de compromisso, e esse compromisso principal é você com você mesmo, para a sua realização pessoal, para o teu bem-estar, tá bom? Bom, só que aqui nós temos mais informações sobre essa lunação ainda, tá? Para alguns nativos, aqui eu vejo uma consciência sobre como você deve lidar com filhos. Então, é lógico que aqui é para quem tem filhos. Então, aqui você está tomando uma decisão importante, você está priorizando o seu filho ou a sua filha, tá? Os assuntos que rondam você faz com que você priorize a educação dos filhos, né? As necessidades emocionais e psicológicas do seu filho. Então, você está aqui, vamos dizer assim, consciente, né? De que você vai ter que fazer valer a sua presença, de que você vai ter que se posicionar, que você vai ter que impor os limites ou lidar com as limitações que estão ocorrendo, porque aqui quem resolve essa parada aqui com os filhos
é você, tá? E você sabe disso. Isso aqui é uma mensagem muito singular, não é para todos, é para quem tem filhos, tá? Se você tem filhos e não se ligou disso, então começa a se ligar. Porque aqui tá falando que você vai ter que ter um posicionamento com teu filho. Você vai ter que dar limites ou você vai ter que lidar com as limitações que rondam esta relação, tá? Você tá aqui com os pés no chão. Existe aqui algum tipo de consciência sobre você, sobre o seu momento atual e como que você pode organizar a vida dos filhos, tá bom? E aí, pessoal, aqui vai para cada situação, né? Se você tem um filho criança, adolescente, aí você vai ter que fazer valer a tua presença mesmo. Aqui pode mexer com a educação deles, pode mexer com o momento que eles estão vivendo, tá? Mas se você tem um filho adulto, aqui pode ser uma conversa que você vai ter com esse filho. Você vai se posicionar de alguma maneira com o teu filho aqui, tá? Existe algo que leva a essa conversa, tá bom? Mas eu quero fazer agora uma outra previsão do mesmo posicionamento, tá? Agora aqui a gente vai falar de relacionamento, tá? Relacionamento. Porque esse setor, ele é o setor do namoro, né? Do envolvimento amoroso, tá? E aqui eu tô vendo que você tá maduro, talvez para dar um passo mais sólido no seu relacionamento, tá? Então aqui pode ser eu tava ficando com uma pessoa, então a gente vai namorar agora, a gente vai oficializar um namoro. A gente tá namorando, então agora a gente vai noivar, né? Existe uma questão de comprometimento, tá? Vou fazer uma previsão aqui, se você tá muito tempo sozinho e você deseja um relacionamento, é como se aqui você tivesse mais consciente do teu momento pessoal, de quem é você neste novo ciclo, e você estivesse se organizando, amadurecendo, para ter uma atitude mais aberta, né, para uma relação, né, aberto para conhecer novas pessoas, aberto para poder realmente vivenciar essa área da tua vida que é a área amorosa, tá? E aí eu também digo para vocês que quem quer engravidar, aqui tá bom, tá? Tá bom, você tem que só manter o foco, né? Manter o foco. Talvez você vai ter que fazer aqui algum tipo de avaliação financeira, mas isso eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas aqui, vamos dizer assim, que também tá aberto para que você faça esse planejamento, tá? Só que ainda falando de relacionamento, nós temos um abre aspas aqui, porque o que acontece, escorpiano? Existe uma dicotomia aqui, tá? Uma dicotomia. Então, assim, ao mesmo tempo que esse cenário, ele favorece a solidez de uma relação, de um envolvimento, então é que eu oficializo um namoro, ou oficializo um noivado, oficializo um relacionamento, também fala de uma mudança acontecendo, uma renovação acontecendo nesta relação, tá? Então, o que pode ser aqui? Pode ser assim, eu estou terminando um relacionamento para começar um outro relacionamento, tá? Caberia aqui. Então, uma pessoa se afasta e outra entra, tá? Uma que você tem mais afinidade. Agora, aqui pode ser assim, para que esta relação ela funcione, tanto você quanto esta pessoa, vocês vão ter que ter uma nova maneira de pensar, vocês vão ter que... tem aqui uma mudança, tá? Pode ser até uma renovação aqui, por exemplo, o casal, né? Você e o seu parceiro, sua parceira, estão renovando amizades, né? Tem novos amigos aqui. Vocês estão precisando realmente conversar, estabelecer uma conversa para resolver um assunto, uma pendência do passado, inclusive, tá? Uma pendência do passado, para que vocês realmente deem um passo diferente, porque a proposta aqui do céu é assim, não dá para levar o relacionamento como está, tá?
É mais ou menos aqui. Esse código ele fala muito isso. Ó, escorpiano, se você tá num relacionamento, aqui o céu tá falando, olha, não dá mais para você levar essa relação da maneira que você vem levando, tá? Então tem aqui esse processo de amadurecimento da alunação, em que você vai se posicionar de uma maneira muito madura, aqui expondo o que você pensa, com muita objetividade, né? E naturalmente isso leva o outro, né? Ou seja, o seu parceiro a ter que também dar uma devolutiva, então vocês terem que tomar uma decisão juntos, né? E aí existe como se fosse realmente um processo de cura muito profundo nesta relação de um tema do passado que não está 100% resolvido, mas que a proposta do começo desse mês é que vocês terão a oportunidade de curar através de um diálogo bem pé no chão. E toda renovação ela é muito bem-vinda, né, escorpiano? Eu vejo que o céu ele passa, né, ele te dá essa oportunidade de você reavaliar, de você dar um passo diferente, de você expor, né, com sabedoria toda aquela angústia, aflições emocionais, coisas que você foi reprimindo, coisas que você foi guardando. Então aqui vocês terão essa oportunidade aqui, tá? Existe até uma probabilidade de uma viagem aqui, ou de um projeto, um planejamento de algo que pode envolver uma viagem também, tá bom? Vamos lá que eu tenho mais coisas para dizer aqui para você. Bom, escorpiano, é o seguinte, ó. Aqui você tá preocupado com a parte material, com a parte financeira, tá? Isso mexe muito com a tua autoestima, tá? Traz para você algum tipo de cobrança, tá? Uma cobrança emocional. E isso também pode refletir em filhos, tá? Isso também pode refletir num relacionamento, porque aqui poderíamos também entender que vocês estão em momentos diferentes. Por exemplo, você tem uma performance profissional e o seu companheiro, a sua companheira tem outra performance profissional, tem outros caminhos e você tem outros caminhos. Então aqui vocês precisariam alinhar nesse relacionamento, né? Como que vocês estão lidando com a questão material, porque essa questão financeira, ela de alguma forma interfere nas decisões do casal, tá? Agora, isso aqui também pode estar relacionado a filhos, tá? A filhos que você vem passando aí algum tipo de dificuldade material ou um obstáculo, uma questão que você tem que olhar em relação à educação dos filhos, tá? Talvez um investimento. Para outros, isso pode ser uma herança também, tá? Uma questão envolvendo heranças, partilhas ou pensão, tá? Cabe muito essa questão de pensão, tá? O fato é que aqui você vai ter que olhar para a tua vida material, tá? E aí, pegando esse gancho que você tá olhando para o seu financeiro, avaliando as contas, vendo como que você vai organizar tudo que você tem que organizar, eu quero colocar uma situação aqui. Olha, nós temos uma informação aqui no céu que ela tá falando o seguinte, que você precisa, existe uma aflição emocional aqui. Isso pode ser um medo também, medo. De não saber como que as coisas vão ficar, tá? Não saber como que algumas situações vão se desdobrar daqui para frente, tá? Isso aqui vem falando que você precisa, né, a partir deste novo ciclo que se anuncia, trabalhar muito o autoconhecimento, muita espiritualidade, processos terapêuticos, tá? Porque vem aqui mudanças para você muito profundas, né? Muito internas, assim, sobre como você quer lidar com a tua rotina, seu estilo de vida, teu trabalho. E trazendo para você uma oportunidade de se apropriar, né?
dos assuntos familiares, dos assuntos que envolvem a família, a casa, o lar, a mãe, o pai, o sogro, a sogra, enfim. É como se aqui você não tivesse ainda tendo a visão se eu quero fazer parte desta família, ou como que eu serei acolhido, né? Em algum aspecto em família, podendo até mexer com o imóvel, tá? É como se aqui, escorpiano, você está passando por uma transição de ciclo em que os seus medos e aflições emocionais, eles ficam mais latentes, porque está ocorrendo, vai ocorrer nos próximos anos, tá? Uma grande transformação aí na família, na casa, no lar, né? Na sua maneira, na sua intimidade, no teu casamento, tá? Mas você não está conseguindo enxergar, entendeu? Porque aqui isso vem te gerando um incômodo interno muito profundo, tá? Porque aqui você vai ter que levar em consideração se existe alguma dependência emocional, né? Se você deseja manter esse laço. Então tem coisas aqui que você vai ter que olhar para dentro, não adianta, tá? E é como se aqui você tivesse realmente que ou iniciar uma terapia, ou passar por algum procedimento de cura espiritual, né? Para que você consiga avaliar o que você quer realmente, né? De que maneira que você quer conduzir os assuntos que geram a intimidade com uma outra pessoa, ou a família, né? A sua rotina, o teu trabalho, porque o teu trabalho vai mudar, a tua rotina vai mudar. Então, são situações que você tá aflito aqui, tá? Você tá aflito. E para alguns, esta aflição emocional, ela também ela se deve ao fato de você ter dúvidas. Dúvidas se você casa, não casa, namora, não namora, assume, não assume. Né? Ou como que isso fica, porque você não tem uma visão clara, tá? E tudo isso é porque existem realmente conflitos emocionais, né? Existe muito essa necessidade de que você pegue esse momento para sentar e conversar com uma pessoa especial aí para você, tá? Bom, aqui nós temos essa oposição ainda de Plutão com Marte, né? Marte com Plutão, colocando aqui que você precisa só um minutinho, vamos ver aqui. Olha, escorpiano, você tem aqui que tomar consciência de que a relação com algumas pessoas, principalmente pessoas ali da sua convivência, exige mais de você, porque existe algum tipo de manipulação, né? Algum tipo de competição, né? Algum tipo de rivalidade, tá? E que isso já não vai mais, isso não segue mais para frente, entendeu? Isso é bom, né? Isso não segue eu tô vendo que isso tá chegando ao fim. Então, se você tem aqui algum tipo de rivalidade, competição, ou você sente que alguém compete com você, né? Se você deve ou não seguir adiante da maneira que está. Mas assim, a boa notícia é que isso se encerra. Há um desfecho aqui, tá? Com algumas pessoas ali da sua convivência. Para alguns isso pode envolver parentes, tá? Então, há um desfecho aqui importante, tá bom? Então, você vê que a sua previsão, o que eu quero que você pense? É que o que tá bom é que você vai tomar uma decisão muito madura, tá? E isso envolve o teu relacionamento. Para alguns é uma conversa e vai gerar um término. Para outros é uma renovação a dois. E que
Concomitante com tudo isso, você precisa trabalhar essa aflição emocional que você está sentindo, que vem de alguma maneira prejudicando o teu processo psicológico, entendeu? Porque aqui vai te trazendo dúvidas, te trazendo insegurança, eu não sei se eu devo, se eu não devo. Então isso aqui é uma coisa que você vai ter que lidar, tá? Você vai ter que lidar, ok? Então é isso, vamos agora para a lua cheia do dia 15 de novembro. Uma lua cheia que ocorre a 24 graus do signo de Touro. E a lua cheia, ela tem esse propósito de expor realmente e tá expondo aí o seu relacionamento, tá? Então, é uma lua cheia que realmente aqui, gente, essa previsão, ela é quase assim, 98% tá falando de um relacionamento, tá? Se não faz sentido para você, analise que relação que é essa. Pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação familiar, pode ser uma relação de trabalho, pode ser uma sociedade, mas assim, a maioria aqui é assunto de amor, tá? Bom, então o que acontece aqui? Aqui o que está em destaque é o outro, né? E aqui existe de fato um corte, tá? Aqui fala de um corte, fala de um afastamento. Vai ter um afastamento aqui, tá? Vai ter um corte, vai ter um afastamento aqui, tá bom? Para alguns esse afastamento ele pode ser temporário, para outros isso pode ser sim definitivo, tá? Porque aqui uma conversa ela desencadeia num processo de cada um seguir o teu caminho, de cada um realmente seguir a sua jornada, porque há uma mudança muito profunda de propósitos aqui. O propósito, ele é de extrema importância para que um relacionamento tenha um fluxo, tenha uma aderência, tenha uma construção, né? Porque aqui o que está dizendo que os ideais não convergem, tá? Gente, essa previsão não é para todos, tá? Mas aqui a energia maior é isso, acabou, fim, há um desfecho aqui. Pode ser um contrato, pode ser uma sociedade, pode ser uma parceria, pode ser um corte de família, né? Uma questão em família. Não precisa, repito, estar conectado 100% com o teu relacionamento amoroso, tá? Mas para a grande maioria tá? Então, eu só vou te explicar o seguinte, ou aqui é um corte. Segundo, ou aqui é uma mudança de planos, os planos mudam. Nós não conseguimos levar adiante o mesmo planejamento, porque ocorre algo maior e que isso se conecta a propósitos, né? Então, o meu propósito e o propósito do outro ganha caminhos diferentes, então a gente se separa por isso ou a gente se afasta temporariamente aqui, tá? Mas assim, é um desfecho bem forte, tá? Porque aqui quem tá trazendo esse desfecho é o planeta Urano, tá? Então, nós temos aqui uma questão, aqui, Escorpião, isso aqui pode envolver família, isso aqui pode envolver imóvel, tá? Isso aqui pode envolver outras questões, mas aqui tem uma pessoa, tem um distrato, pode ser um distrato, aqui pode ser um rompimento, pode ser, entendeu? E tudo isso o céu valida, tá? Porque aqui tá falando que este processo de cortar, se afastar, mudar os planos, tem uma cura aqui. Uma cura ocorrendo. Essa cura, ela envolve os filhos. Às vezes uma separação ajuda os filhos, né? Isso aqui tá ligado a uma... Aqui também pode ser assim... Eu me separo desta pessoa porque eu me conecto com outra. Tenho uma conexão muito maior com uma outra pessoa, né? Então, eu não consigo mais manter essa relação porque há uma outra conexão. Aí você tem que avaliar o que é para você, tá bom? Tem que avaliar o que é para você, porque aqui
Como eu disse, pode ser outras questões. Aqui até pode ser assim, um corte que vai trazer para você bem-estar, uma sensação de alívio também, tá? E aí, pessoal, aqui tá falando ainda daquela questão financeira. Eu vejo aqui um assunto envolvendo papéis, documentos, partilhas, divisão de bens, herança, pensão, ainda tá aqui. E lembrando que Mercúrio vai ficar retrógrado, então ainda tenho muito pano para manga aqui, uma questão financeira. Não, é uma coisa que aqui fala muito sobre você reconhecer que algo acabou, reconhecer que se finda aqui uma situação, tá? E que isso, de alguma maneira, eclode e mexe com o teu campo material, tá? Então, escorpiano, aqui é outra informação, né? É muito importante que você se comunique, tá? Porque o que eu vejo aqui é que você quer falar ou você quer se comunicar com uma pessoa, mas você tem ali um entrave ou uma dificuldade, tá? Então, isso você vai ter que avaliar e você vai ter que entender como que você deve lidar com essa situação, porque isso vai mexer com o chakra vishuddha, né? A sua comunicação aqui, ela precisa travar a comunicação, vai te prejudicar, tá bom? Então você tem que ver aqui, talvez você tá esperando o momento certo para falar com uma pessoa, ou você tá avaliando se você fala ou se você não fala, se você expõe algum tipo de pensamento, ou de repente é melhor não. Então, aqui tá muito solto isso, tá? Mas assim, o ideal seria que você tomasse aí uma atitude mesmo para poder resolver essa situação. Mas assim, tá sem aspecto, entendeu? E o sem aspecto é uma coisa que talvez você não tenha acesso, né? Eu não consigo resolver isso porque eu não tenho acesso a essa pessoa, ou eu não sei se eu quero ter acesso também, pode ser que você não queira mesmo, você não queira nem encontrar essa pessoa nos corredores ali, né? Então, assim, você não... É importante aqui você avaliar. Aí vai do teu discernimento, tá? Se você deve ou não se comunicar com essa pessoa, se você deve ou não expor o que você sente verdadeiramente, o que é um exercício da alma, né? Das suas necessidades emocionais, das suas necessidades afetivas. Então vai depender de você, tá bom? E o caminho tá aberto. Se você quiser falar, tá aberto também. Mas aqui, o fora de aspecto é exatamente isso, é um incômodo, ou talvez você não tenha acesso a essa pessoa, ou você não sabe como chegar até essa pessoa, tá bom? Escorpiano, o que eu tenho para você é isso, que você tenha aí um mês abençoado, comemore muito, cante parabéns, vai sair, vai se divertir, aproveite e use todo o teu potencial, explore todo o teu potencial, porque aqui nós estamos para ser felizes, né? E às vezes a gente tem que assumir uma postura mais firme, exatamente para priorizar a nossa realização pessoal, tá bom? Que você tenha aí um mês abençoado. Obrigada por tudo. Compartilha aqui, curta o canal, ative o sininho, tá? E semana que vem eu tô por aqui. Até lá!